I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Continuando aqui o nosso curso nono ano, né? Com equações biquadradas, que é mais um tipo de equação de segundo grau aí, que agora nós não vamos ter somente o termo quadrático, mas também um x elevado à quarta potência. Opa, professor, mas como assim? Vai ter essa cara aqui da nossa equação biquadrada geral, que é sempre o coeficiente a ligado agora ao x à quarta, né? Mais o b x ao quadrado, o b agora vai estar no x ao quadrado, e o c será o c mesmo, como a gente conhece, e isso vai ser igual a zero. Observe que eu só dobrei, né? Aqui era x ao quadrado, dobrei, ficou 4, o que era 1, dobrei, ficou 1, ou ficou 2. Então, assim, a biquadrada, né? Ela vai ser sempre biquadrada quando os expoentes das incógnitas, ou seja, da nossa variável aqui, x, for sempre par. O que é biquadrada, o que não é biquadrada, né? Exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, x à quarta, depois x ao quadrado, o c, que não tem nada, é o próprio c, né? Não tem nenhum tipo, nenhum incógnita aqui, igual a zero. Isso aqui é biquadrada. Isso aqui acontece, isso aqui é tranquilo. Novamente, ó, 4, 2, sem nenhum x, igual a zero. Isso aqui é biquadrado, por quê? Porque os expoentes são pares e é 4, o maior, e o segundo expoente é par, que é o 2, e só pode ser ele, tá? Tem outras, né, equações que são equações de grau 4, mas não são biquadradas, porque, olha só, esse expoente aqui, ele é ímpar. Não pode ser biquadrada. Para ser biquadrada, todos os expoentes das incógnitas devem ser pares. Geralmente tem que ser assim, ó, 4, depois vem o x elevado a 2, e depois o c, e depois igual a zero. Não pode ter mais nenhum x elevado a nada. Nesse daqui, ó, não é biquadrada, porque essa segunda aqui não é biquadrada. Eu tenho elevado a 4, bonitinho, grau 4, ok. Elevado ao quadrado, ok. Agora o c. Não, opa, aqui está elevado a 1, ó. Tem um x aqui elevado a 1. Epa, esse aqui é ímpar, né? Se esse expoente é ímpar, não é biquadrada. Então, nem todas que são de grau 4 são biquadradas, né? Tem que ser grau 4, logo seguinte grau 2, e depois o c ou não, né? Pode ter ou não o c, igual a zero. Ah, professor, só se tiver só o A e o C, sim, tem que ser grau 4 e não vai ter nenhum aqui. E depois o zero pode também acontecer de ser incompletas, certo? Mas ela é biquadrada se não tiver o B? Continua biquadrada. Ela só não vai ser biquadrada se tiver alguma variável, né? No nosso caso aqui, nós estamos padronizando o x. Se tiver algum x com expoente ímpar, como 3 ou como 1, não é biquadrada. Só é biquadrada se obedecer esse modelo aqui da nossa equação biquadrada geral. Tá? Temos que ter sempre expoentes pares, né? Sempre o 4 e o 2 aparecendo aí, ou 2 que não é obrigatório aparecer, só o 4 e o coeficiente A e o coeficiente C. Como é que a gente resolve isso, né? Esse monstrão aí, que não é monstrão coisa nenhuma. Nós vamos usar uma técnica de substituição de variável. Vamos dizer que o x ao quadrado é o nosso y e o meu x à quarta é o meu y ao quadrado. Para quê? Para que uma equação biquadrada de ax à quarta mais bx ao quadrado mais c fique uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau, normalzona aí que nós conhecemos e nós sabemos como resolver. E nós vamos resolver, sim, normalmente vamos encontrar o nosso y1 e y2. Observe que eu estava em x, fui para y, substituir, eu apliquei uma substituição, tá?
y1 e y2. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho duas respostas, né? Geralmente aquela mais ou menos. Quando eu tenho agora uma de quarto grau, eu tenho que ter 4 respostas, porque é de acordo com esse expoente aqui, a minha quantidade de respostas, que é a nossa quarta aqui, nosso quarto passo, né? Calculamos como y igual a x ao quadrado, e depois nós voltaremos para a original, né? Vamos desfazer a substituição e vamos encontrar então 4 raízes, porque é uma equação onde o meu termo maior é de grau 4, então teremos 4 raízes. Então, continuando aqui agora para um exemplo, né? Como é que a gente faria para resolver aqui essa equação biquadrada? Sabendo que o expoente aqui é o grau 4, né? Essa equação é de grau 4, porque o expoente maior é 4. 4, logo depois é o 2. Vem o 6 sem nenhuma letra, né? Sem nenhuma variável. Igualando a 0. Ela é biquadrada sim, porque não tem nem um x ao cubo, nem um x puro, né? Que é o x elevado a 1. Então não tem nenhum expoente ímpar, ela é biquadrada. Vamos resolver conforme aqueles processos que nós vimos. Eu deixei o outro papel onde? Tá, no outro papel. Então o que acontece? Temos que utilizar uma função auxiliar, onde eu vou dizer que x ao quadrado ele é igual a y. Eu tenho x à quarta aqui como x ao quadrado elevado ao quadrado menos 21 x ao quadrado mais 98, isso é igual a 0. Se eu estou dizendo que x ao quadrado é igual a y, isso aqui é igual a y, x ao quadrado aqui, y, o quadrado de fora fica aqui, menos 21, esse daqui vai virar y, mais 98, isso aqui é igual a 0. Pronto, agora eu vou fazer como uma equação do segundo grau normal. Menos b, ó, o b aqui ele é menos, então eu vou ter que fazer menos menos b, vai ficar mais 21, mais ou menos a raiz quadrada de 21 ao quadrado, é 21 vezes 21, vai dar 21 aqui, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 1, 4, 4, 441, menos 4 vezes a, que o a aqui agora é 1, vezes c, que é 98. 98 vezes 4, 4 vezes 8 é 32, vão 3, 4 vezes 9 é 36 e 3, 39. Então, eu terei aqui sobre 2a, que é 2 vezes 1, é o 2 mesmo. 21, mais ou menos, a raiz quadrada. Já achei aqui que é 441 menos 392. Isso aqui vai dar 11, isso aqui vai virar 3. 11 menos 2 é 9. 3 não pode, isso daqui vira 3, empresta 1 para cá. 13 menos 9 vai dar 4. 3 menos 3, 0. Raiz de 49 dividido por 2. Sabemos que a raiz de 49 é 7. Então é 21, mais ou menos 7 dividido por 2. Vamos encontrar aqui y1, olha só, eu não estou falando mais que é x, tá? y2, 21 mais 7 dá 28, dividido por 2 dá 14. 21 menos 7 dá 14, dividido por 2 dá 7. Mas e agora eu tenho que voltar para de y para x. Mas como é que a gente faz isso, professor? Se esse é o y e eu estou dizendo que y é igual a x ao quadrado, no lugar de y1 eu vou colocar x1 ao quadrado. Então, isso aqui é x1 ao quadrado, que é igual a 14. Logo, quem é meu x1? Passando esse quadrado para cá.
x1 é igual a mais ou menos o resultado da raiz de 14, que nós não sabemos, fica a raiz de 14 mesmo. No lado de cá, quem era y? Y é igual a x ao quadrado, ou seja, eu fiz a substituição de x para y, agora estou fazendo de y para x, quer dizer, desfazendo a minha substituição, voltando para a original. Aqui eu já achei duas respostas, ó. Mais ou menos raiz de 14, já são duas. Quando eu fizer para x2, raiz de 7. Então achei agora 4 raízes. Duas positivas e duas negativas. E essas são as minhas raízes. Mais 14, menos, mais raiz de 14, menos raiz de 14, mais raiz de 7 e menos raiz de 7. Sempre fazer isso? Sim, temos que desfazer aí a nossa substituição, tá? Mais ou menos aqui, e aqui também mais ou menos 4 raízes. Ah, então porque ela é x elevado a 4, de grau 4, eu terei 4 raízes, exatamente. Continuando aqui agora para o nosso segundo exemplo, né, fazendo novamente que x ao quadrado é igual ao meu y, substituindo, eu terei então aqui menos y ao quadrado mais 24y menos 144 é igual a 0. Ou seja, a gente não muda, tá? Então, o que acontece? Vamos resolver como se fosse uma equação do segundo grau normal. Eu já vou fazer aqui 24 ao quadrado, que eu sei que vai dar lá b ao quadrado. Vou fazer aqui logo. 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 2 é 8 e 1, 9. 2 vezes 4, né, vai dar 8. E 2 vezes 2 vai dar 4. 6, isso aqui dá 17, vai uns 576. Beleza. Vamos lá. Nossa fórmula de Bhaskara nos indica que é menos b. Nesse caso aqui o b, como é positivo, vai ficar menos mesmo, menos 24. Mais ou menos a raiz quadrada de 24 ao quadrado, que é 576, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 144. Menos vezes menos vai dar mais, e mais, que é o resultado desses dois multiplicados, mais vezes menos vai dar menos. Então, meu resultado será menos 4 vezes 144. Vamos ver. 144 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 4 dá 16 e 1 dá 17, vai 1. 4 vezes 1 é 4. Opa! Deu próprio 576. Né? Então, vai ficar aqui menos 24 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2a, que é menos 2, porque é 2 vezes menos 1, certo? Vou botar aqui, ó, menos 2. Mas e aí, professor? Bem, como o nosso delta deu 0, facilita bastante agora o nosso cálculo. Por quê? Porque quando nós acharmos o meu y1 e o meu y2, o 1 eu vou fazer aqui por cima, né? Menos 24 mais 0 dá o próprio menos 24, dividido por menos 2 dá menos, dividido por menos dá mais, 24 dividido por 2 dá 12. Y2 vai ser então meu caminho por baixo aqui pelo menos. Menos 24 menos 0 dá menos 24, dividido por menos 2, ó, menos dividido por menos dá mais, 24 dividido por 2 dá 12, deu o mesmo resultado. Sim, como nós aprendemos lá, que quando delta é 0, nós temos duas raízes reais e iguais. Como nós encontramos aqui,
valendo lá o que nós estudamos no outro vídeo. Desfazendo a nossa substituição e dizendo que o nosso x é o x ao quadrado, né? Que na verdade sempre foi. Nós que mudamos aqui de x ao quadrado para um y, né? Então o que acontece? Se eu tenho aqui, esse é o y, então 12 é o meu x1 ao quadrado. Passando então o meu expoente 2 para o segundo membro, eu inverto a minha operação aí de potência para a raiz, ficando então que x1 é igual a mais ou menos a raiz do número 12. Enquanto o meu x2 também será 12. x2 ao quadrado, né? Porque y2 é x2 ao quadrado. Então, desfazendo a minha substituição, eu terei também mais ou menos a raiz de 12. Ah, professor, você tem então aqui 4 raízes com duas iguais, tanto positivas quanto negativas? Exatamente. Como nós tínhamos o delta na equação de segundo grau, dando zero, tendo duas raízes reais iguais, no nosso caso, nós vamos ter para a equação biquadrada, onde temos o expoente 4, né? O grau 4, nós teremos então 4 raízes, como nós encontramos aqui, e essas 4 raízes, elas... Desfocou? Pronto. E essas 4 raízes serão duas iguais e outras duas também iguais, né? Pois o nosso delta deu zero quando nós fizemos a nossa substituição. Então, galera, tá aí, né? Nossos dois exemplos. Temos mais 2 exemplos aqui para fixarmos o nosso conteúdo. Não precisam ter medo, né? Já que é uma coisa mais tranquila. Temos aqui o nosso exemplo 3, que agora é um incompleto. Observe, eu falei lá no início do vídeo que poderia não ter o B, né? Nós temos aqui somente o A. Nós temos agora o C. Para resolver esse tipo de equação biquadrada, nós vamos fazer o seguinte: não vamos fazer a substituição, mas vamos fazer passagens sucessivas de 2 em 2. Como assim? Olha só. Fazendo logo, de uma forma mais prática, x à quarta, eu vou isolar o x, que é o que eu quero. Passaria o 144 para o segundo membro e então aplicarei aí a raiz quarta de 144, né? Mais ou menos aí, e eu terei 4 soluções. Ah, professor, e agora? Só isso? Só isso. Mas, por que eu posso fazer isso, né? Nós aprendemos que x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado. Enquanto eu passo 144 para o segundo membro da igualdade, eu transfiro então o meu primeiro quadrado, meu primeiro expoente 2, e eu resulto em um x ao quadrado igual a raiz quadrada de 144. Aqui tendo o índice 2. A raiz quadrada de 144 nós sabemos que é 12. Então, eu terei que x ao quadrado é igual a 12. Passando novamente esse quadrado como raiz quadrada, eu terei então que meu x é igual a mais ou menos a raiz de 12. Sabendo que esse daqui, essa raiz aqui que deu 12 também é mais ou menos, certo? Então, terei as minhas 4 que é mais ou menos também, tá?
as minhas 4 raízes, né? Sendo mais ou menos a raiz de mais ou menos 12, certo? Então, seria raízes sucessivas, né? Uma raiz, depois raiz de novo, por causa desse artifício, ou então vocês fazerem logo dessa forma que a raiz quarta já dá 4 resultados, né? E aqui nós tivemos o resultado de uma raiz, que nós, como estamos trabalhando com equações, temos que considerar tanto positivo quanto negativo, nesse caso. Então pode ser então a raiz de mais 12 e a raiz de menos 12. Nós sabemos que essa daqui não tem como existir, né? Raiz de número negativo. Mas, de qualquer jeito, é uma resposta aí para essa equação. Agora, partindo para o exemplo 4, que é um pouco mais complexa, né? Se a equação x à quarta, kx ao quadrado igual a zero, tem solução essa daqui, quanto vale k? Né? Temos que encontrar aqui o valor de k. Ora, temos aqui o a, o nosso a aqui é 1, temos o k, né? E que esse K aqui é o nosso B. E não temos o C. Né? Como é que nós faríamos? Bem, é uma típica equação. Nesse caso é o A e o B, não é A e C como essa daqui. Como nós resolvemos? Da mesma forma que nós sabemos lá na equação de segundo grau. Né? Primeiramente nós vamos ter que substituir. Deixa eu dar uma clareada. Dá pra clarear? Não. Então, substituindo aqui x ao quadrado por y, eu terei y ao quadrado menos ky igual a zero. Quando nós fazemos essa substituição, sabemos que para resolver esse tipo de equação, temos que colocar o nosso termo comum em evidência. Qual dos dois y eu escolho? O y de menor grau. Sempre, tá? Se eu tenho um de maior grau, um de menor, eu sempre tenho que escolher o de menor para colocar em evidência. Por quê? Porque aqui tem y ao quadrado e aqui não. Então não tem como ser o y ao quadrado, porque o y ao quadrado não está nos dois termos. E temos que pegar o termo que está comum aí em todos os termos. Y para dar y ao quadrado, eu tenho que multiplicar por outro y. E y para dar menos ky, eu tenho que multiplicar por menos k. Pronto, quando eu fizer a distributiva aqui, a y vezes y vezes menos k, eu volto para a minha original. Continuando igual a zero, nós aprendemos que para resolver aqui as raízes, basta igualarmos o que está dentro a zero e o que está fora também a zero. Ou seja, y é igual a zero ou y é igual a menos k. Y, o que está fora ou o que está dentro. Y menos k é igual a zero. Isso, igualei o que está fora a zero e o que está dentro também a zero. Pronto, assim nós sabemos já que temos uma raiz igual a zero. E aqui sabemos que y é igual a k. Ah, professor, legal. Só que eu tenho que voltar porque a minha equação ela não é em y, ela é em x. Eu fiz a substituição e eu tenho que retornar. Se y é x ao quadrado, eu tenho então que x ao quadrado, no lugar do y aqui, é igual a k. X é igual a raiz quadrada de k. Passando aqui o expoente. Então, meu x pode ser igual a mais ou menos um resultado que tem que ser quem? Ele já disse que 1 mais 0. Eu achei o 0 aqui. E as outras duas ou é 9 ou é menos 9. Então, aqui tem que dar mais ou menos 9. Porque ele já me deu a solução. Para dar 9 aqui, tem que ser raiz de 81. Logo, quanto é que vale k? Meu k tem que ser igual a 81. Por quê? Porque quando nós fizermos para achar o valor de x,
né? Mais ou menos 9, como dá na questão. Para isso acontecer, temos que ter uma raiz de 81 aqui, certo? E o zero se manteve aqui, zero mesmo, quando nós substituímos aqui por x ao quadrado igual a zero, passamos aqui o 2 para o outro lado, encontramos que x é raiz de zero, que é o próprio zero. Então está aqui nossas 3 soluções, né? Ah, professor, como assim 3 soluções? Uma mais, uma menos e uma zero? Ah, por que você disse que quando nós temos grau 4, são 4 soluções? Sim, porque 2 delas deu zero. Então não precisa dizer que é 0 e 0 também, né? Aqui vou colocar outro zero. Porque se é 1 é 0, é 0, gente. Tá? Dizemos que então são 3 soluções, porque temos 2 zerando aí. Basta colocar um único zero. Tá bom? Uma questão que parecia um pouco complicada, mas como nós substituímos, fizemos com o conhecimento que nós já sabemos, ficou uma coisa até mais simples, né? Pegamos os dados da questão, dando uma analisada. Tá aí então a nossa aula de equações biquadradas. Estudem, eu vou passar atividade aí no livro de vocês, para vocês treinarem um pouco mais, perderem aí o medo e ganharem habilidade. Tá aqui as nossas questõezinhas feitas, né? Sempre utilizando o mesmo princípio de equações de segundo grau, sempre. É um conteúdo que nós estamos utilizando bastante aí, a fórmula de Bhaskara, o conceito de delta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.